Olá, meus irmãos, sou Norberto Peixoto, estou falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Nós vamos dar continuidade ao tema apometria que nós viemos abordando nos vídeos anteriores, já antevendo o nosso seminário, que será agora dia 17 de agosto de 2013, um sábado, o dia todo, e a programação está no nosso blog, triangulodafraternidade.com. Este evento, nosso seminário de apometria, ele será filmado as palestras e disponibilizado no nosso canal no YouTube. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre um e-mail que eu recebi. Não, obviamente não vou identificar a pessoa e nem a cidade ou centro espírita que ele trabalha, mas eu vou ler uma parte desse e-mail e vou tentar interpretar, que ele é bem elucidativo dentro do tema da apometria. Ele diz o seguinte: fui intuído a estudar a apometria e começamos a nos reunir semanalmente. Esse aqui é um presidente de centro espírita. Durante esse período inicial, antes de iniciar os trabalhos práticos, tive um processo de cura em sonho. Me vi fora do corpo com um preto velho ao meu lado e ele despolarizou o meu campo de vivência de uma vida passada, que acarretava um problema de saúde crônico no meu corpo, e fui curado. Este acontecimento fortaleceu a nossa intenção do grupo de conhecer mais a apometria e continuarmos os nossos estudos até começarmos os trabalhos práticos. Vou tentar interpretar um pouco, junto com esse texto, o que está sendo dito aqui. Vamos primeiro começar a questão do que seria a saúde crônica, problema de saúde crônica. Aqui cita que tinha um problema de saúde crônico que estava ocasionando uma doença no corpo físico. Por exemplo, problemas de saúde crônico nós teremos, vamos citar exemplos aqui: diabetes, asma, doença de Alzheimer, Parkinson, hipertensão, úlcera, menorragia, que seria uma menstruação com ciclo longo e intermitente, que às vezes se instala, e a medicina terrena, nós já tivemos vários casos, que a medicina terrena não consegue precisar ou diagnosticar o motivo, né? E aqui relata que o preto velho despolarizou um campo de vivência passada que acarretava esse problema de saúde. Mas vamos tentar entender isso. Primeiro, que nós somos os anteriores a esse corpo físico, temos outras encarnações e trazemos no nosso inconsciente um manancial de experiências, né, nas nossas vidas passadas. Então, a questão da reencarnação, ela acaba sendo um dogma, quer dizer, ou você acredita ou não. Na nossa perspectiva, nós entendemos a reencarnação como uma lei universal, não está vinculado a uma religião, uma doutrina. Você pode não acreditar, respeitamos, mas a reencarnação não vai deixar de existir por causa disso aí. Como é que poderia acontecer, né, de uma vivência passada, uma experiência de uma vida passada estar causando uma doença, um desequilíbrio emocional ou de saúde nesta minha vida presente? É isso que nós vamos tentar explicar. E o que o preto velho fez para minimizar isso, atenuar dentro do merecimento, obviamente, que o atendido tinha, senão o preto velho não atuaria dessa forma. Vamos começar aqui pelo seguinte: vivências passadas, um trauma, uma situação que me marcou profundamente, que foi difícil, acidentes. Vamos tentar correlacionar 3 situações com doenças crônicas agora presentes, que pode ter acontecido em vidas passadas, que está vibrando no inconsciente, está ainda presente em alguma parte do perispírito, esse campo de força desestruturado, que por rebaixamento vibratório vem a causar uma doença, um problema de saúde crônico. Vamos dar 3 exemplos. Úlcera crônica. O que pode ter acontecido numa encarnação passada por um
uma pessoa hoje ter úlcera crônica e ter dificuldade de cura, e a medicina muitas vezes com antibiótico, com outros medicamentos que indicados para esse tratamento não conseguem oferir a cura. Por exemplo, o envenenamento. A pessoa pode ter tomado veneno em determinado momento, em uma vida passada, ou ter sido envenenada, e isso estar vibrando na sua periferia do inconsciente vem somatizar na sua atual estado de vigília, na sua atual vida presente hoje. Diabetes, questão do alcoolismo. Muitas vezes hoje temos jovens aí, diabetes em tenra idade, não só pela alimentação presente hoje, que se come muito carboidrato, muitos açúcares, muitos refrigerantes, mas também em algumas situações por uma ressonância do passado. Aquilo está vibrando do inconsciente, por exemplo, foi alcoólatra. E a outra situação que nós já nos deparamos com os atendimentos práticos, menorragia, que é aquele sangramento menstrual que ele fica fora do ciclo e por vezes se instala e fica ininterrupto. Tivemos já mais de um atendimento com mulheres que estavam sangrando já há mais de ano, tomando remédio, procurando a medicina e não encontrando uma solução. O que pode ter acontecido no caso da menorragia abortos, um número de abortos muito grande numa determinada encarnação passada, ou abuso do campo sexual genésico, desestruturou o chakra, esse campo de força, e isso ficou demarcado no perispírito, e no momento presente agora isso está vibrando. Então nós citamos três situações de ressonância de vidas passadas que podem estar influenciando no psiquismo, no emocional e somatizando uma doença no momento presente, uma doença crônica. Então, 3 situações: úlcera crônica correlacionado com envenenamento, diabetes com alcoolismo e a menorragia com a questão do abortos sucessivos, né? Como é que isso se instala no nosso psiquismo a ponto de somatizar? Nós temos a nossa rede neuronal, as nossas sinapses na nossa mente formam uma rede de neurônios, uma rede sináptica, né? Que esses neurônios eles falam através de impulsos elétricos um com o outro. Se instala nessa rede neuronal um estímulo dessa ressonância de vida passada, e que acaba cristalizando na minha rede sináptica neural, na forma às vezes até de pensamentos fixos, de medos desconhecidos, pensamentos parasitas que se repetem, que vêm acompanhado da ressonância de vidas passadas, desse trauma. Temos que lembrar que os átomos, as moléculas, os átomos são formados por elétrons que giram, produzindo um campo magnético ao redor dos átomos, ou seja, os elétrons eles giram ao redor dos átomos e formam campos eletromagnéticos. Eles giram tanto no sentido horário como no sentido anti-horário. Isso a física explica plenamente, acessível a qualquer um que queira confirmar esses conhecimentos. O que acontece quando se instala na rede neuronal esse trauma, essa ressonância do passado? Desequilibra esses giros dos elétrons em torno dos átomos, ali naquele curto-circuito, digamos assim, que fica na malha neuronal, dando uma desequilíbrio energético, digamos ali, entre as polaridades positivas e negativas dos átomos, naquele foco ali. Então, quando no nosso texto que nosso irmão comenta aqui, que o preto velho despolarizou, o que o preto velho fez? Ele interferiu aqui no alto da cabeça do atendido e equilibrou o giro dos elétrons que estavam desequilibrados lá nos átomos. Então isso se chama despolarização do estímulo de memória, que não tem nada a ver com apagar a memória. Cessa o estímulo, o atendido tendo merecimento, mas a memória perene dele continua lá no inconsciente, no corpo causal, no corpo mental superior,
guardada como se fosse um quadro que se tirou de uma galeria, não está sendo mais exposto, mas esse quadro, aquela tela, continua resguardada no devido local, porque isso é sagrado, ninguém apaga a memória do espírito milenar. Isso fica no seu arcabouço, no seu inconsciente, por toda a vida. Então, o que acontece? Essas polaridades que estão invertidas, o preto velho foi lá e despolarizou, cessou aquele estímulo na rede neural, e a partir daí a doença crônica, pela ressonância vibratória, rebaixamento vibratório que deixou de existir, foi amenizando e acabou nosso irmão aqui oferindo a cura. Temos que deixar bem claro que despolarização do estímulo de memória, ressonância de vida passada, não está correlacionado com terapia de vidas passadas. A dinâmica do atendimento com apometria não é indicado fazer terapia de vidas passadas, ou seja, o consulente que vem procura atendimento, ele não tem acesso a essas informações, e quem vivencia as catarses são os sensitivos, os médiuns, né? Seriam como terapeutas que absorvem para si muito dessas sensações, das emoções, quadros pictóricos ou de ideoplásticos, cenários que são captados por aqueles que têm clarividência em relação ao trauma de vida passada do consulente que está vibrando como ressonância de vidas passadas, e isso é minimizado, e o dirigente do grupo de apometria, ele procede à despolarização que se dá por comandos palmares no alto do crânio do atendido, objetivando equilibrar os giros dos elétrons na malha neuronal. Isso parece um pouco complexo, e na verdade porque envolve alguns conceitos de física, mas no dia a dia, na dinâmica da apometria, se torna bem simples e não é nada difícil, e a gente tem verificado ao longo de 12 anos, os últimos 12 anos, que realmente isso funciona. Quando o plano espiritual permite, junto com o mentor, o guardião do atendido, permite, e o seu inconsciente, o seu eu mais profundo, o seu eu crístico também está buscando isso do atendido, dentro do seu direito. O plano espiritual permite, dentro do merecimento que o consulente tem, de que isso venha à tona para ser captado pelos médicos. Se não, em contrário, o grupo, os sensitivos que ali estão, não captam nada e não acontece nenhuma percepção. O caso do relato aqui que nós narramos, o nosso irmão teve um atendimento direto do plano espiritual. Ele se viu desdobrado e o preto velho o atendendo em desdobramento. Isso é possível? É possível. Acontece com muita regularidade. Não só com o preto velho, com o caboclo, com o Exu, com médicos do astral, do Oriente, enfim. Desde que se tenha percepção mediúnica para visualizar esses quadros, isso é corriqueiro, normal acontecer. Como é que se dá a percepção do médium no set apométrico, ou seja, durante o atendimento da apometria? Já que não é o consulente que vivencia essa catarse, ele faz o relato. Temos 3 situações básicas. O sensitivo médium, ele enxerga quadros ideoplásticos ou pictóricos, imagens que vêm até seu chakra frontal, e ele visualiza isso, aqueles que têm evidência ou clarividência. Ele pode ter sintomas sinestésicos, ou seja, ele fica com a percepção dos 5 sentidos físicos alterados, ele tem olfatos, cheiros, clareaudiência também pode acontecer, e que se associam essas percepções, tanto a nível de visão, de quadros, de imagens, de cenários que são captados dentro daquele trauma, dentro daquela queixa do consulente, elas se correlacionam e têm afinidade com as percepções de cheiros, de odores, de sons que os médiuns têm. Mas qual é a segurança que nós podemos ter que esses quadros sejam verdadeiros, não seja uma imaginação do consulente, ou até o obsessor pode ter plasmado isso, esse quadro, digamos assim, essas imagens junto ao consulente, suponhamos assim. Quando o plano espiritual autoriza
de regra, que sendo de fato e de direito que aquilo realmente esteja acontecendo, os médiuns também têm a percepção do campo emocional, ou seja, se teve um trauma de envenenamento, um assassinato, um acidente, aquela dor, aquele sofrimento, aquele choro, os médiuns sentem isso. E quando é um cenário falso, por exemplo, uma obsessão que existe um engambelo, está querendo levar o consulente a um quadro de desequilíbrio, de enfraquecimento mental, diante dessas ideoplastias que se repetem, esse sentimento, essa emoção não é captada, ele fica desconectado. Então, o principal que nós vemos no atendimento da apometria é a catarse que o médium sofre no campo da emoção do sentimento. Se não vem acompanhado dessa emoção dos sentimentos, devemos ter um ponto de interrogação, averiguar melhor a queixa do consulente, fazer uma outra anamnese, tentar vislumbrar de outros ângulos, e se for o caso até remarcar o atendimento para uma outra oportunidade, orientar para ele assistir palestras, passes, buscar o seu autoconhecimento, a sua evangelização, porque aquele ainda não é o momento do atendimento, ou ele não tem merecimento que seja captado esse trauma de vida passada para ser despolarizado, ou ainda não é seu momento cósmico para que isso aconteça. Esperamos ter ajudado de alguma forma, falando na data de hoje sobre ressonâncias de vidas passadas, de despolarização dos estímulos de memórias. Que Oxalá nos proteja, que os orixás estejam sempre nos guardecendo, nos dando simplicidade, humildade para perseguirmos sempre, acima de tudo, no exercício de misericórdia e compaixão para o atendimento altruístico, desinteressado, caritativo daqueles que procuram o grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Muita paz, muita luz, até a próxima oportunidade.